Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou alertas críticos para Submariner e Lighthouse, componentes usados em cenários Kubernetes multicluster. A CVE 2026-66785 descreve um problema em que um cluster Spock malicioso pode redirecionar tráfego de outros clusters ao publicar um endpoint de rede, especialmente construído. A CVE 2026-66788 aponta a injeção não autorizada de objetos endpoint slice por meio de campos controlados pelo atacante. E a CVE 2026-66787 fala em validação insuficiente de endereços anunciados dentro de endpoint slice. O detalhe mais importante é simples: quando clusters confiam uns nos outros, uma falha de validação pode transformar conectividade em caminho de impacto. Tese central: em Kubernetes multicluster, a confiança entre clusters vira superfície crítica quando um Spock comprometido consegue anunciar rotas, destinos ou objetos que afetam pares inteiros. Pergunta dramática: se um cluster Spock deixa de ser confiável, ele continua isolado ou pode transformar a malha multicluster em ponte para outros ambientes? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de comandos ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é explicar o risco, separar fato confirmado de incerteza e ajudar equipes a priorizar inventário, correção, segmentação, logs e governança. Contexto primeiro. Kubernetes multicluster existe porque empresas raramente vivem em um único cluster. Há produção, homologação, regiões, nuvens, ambientes locais, clusters de times diferentes e plataformas OpenShift. Submariner e Lighthouse entram nesse mundo para conectar redes e descoberta de serviços entre clusters. Isso é poderoso. Uma aplicação em um cluster pode descobrir ou alcançar serviços em outro sem redesenhar tudo manualmente. Mas esse poder exige uma premissa forte: cada cluster conectado precisa anunciar informações corretas e autorizadas. O problema é que em segurança, confiança distribuída é sempre uma fronteira. Um Spock comprometido não deve conseguir dizer para a malha: mande tráfego sensível para mim, injete este destino em outro namespace ou aceite este endereço como se fosse legítimo. As CVEs publicadas hoje orbitam exatamente esse tema: validação de subredes, endpoint slices, labels, annotations e destinos dentro de uma topologia em que um cluster fala com outros. O primeiro fato confirmado vem da NVD para a CVE 2026-66785. A descrição pública diz que uma falha em Submariner permite que um cluster Spock malicioso redirecione tráfego de outros clusters conectados ao publicar um endpoint de rede especialmente construído. O sistema, segundo o resumo, falha ao validar adequadamente as subredes fornecidas pelo cluster malicioso. A pontuação coletada é crítica 9.9, com baixo requisito de privilégio e impacto alto em confidencialidade, integridade e disponibilidade. Em português claro, o risco não é apenas derrubar um serviço. O risco é tráfego ir para onde não deveria. Em uma arquitetura distribuída, redirecionamento pode significar exposição de dados internos, quebra de confiança entre serviços, captura de requisições, alteração de respostas ou interrupção de fluxos. O ponto defensivo não é saber como criar um endpoint malicioso, é perguntar quais clusters conseguem anunciar rotas, quem valida esses anúncios e quais serviços sensíveis dependem dessa conectividade. O segundo fato confirmado é a CVE 2026-66788, no Lighthouse. A NVD descreve que um atacante remoto, ao comprometer um Spock cluster, pode explorar uma situação em que o namespace de destino para injeção de recursos é derivado de label ou annotation controlada pelo atacante no objeto broker. Isso permitiria injetar endpoint slices não autorizados no namespace Submariner operator do cluster broker, criando o risco de redirecionamento ou manipulação de descoberta de serviços. A terceira entrada, CVE 2026-66787, também envolve Lighthouse. A descrição pública fala em validação insuficiente de endereços IP anunciados dentro de objetos endpoint slice. Um Spock comprometido poderia criar endpoint slices com endereços controlados pelo atacante que seriam aceitos por clusters pares durante descoberta de serviço. A severidade aparece alta, 8.7, e o padrão defensivo continua o mesmo. Dados vindos de outro cluster precisam ser tratados como entrada não confiável, mesmo quando chegam por uma integração oficial. O que é confirmado? Confirmado. As 3 CVEs foram publicadas em 20 de agosto de 2026. Confirmado. As referências públicas incluem páginas da Red Hat e tickets Bugzilla.
Confirmado. O feed CISA-KEV foi consultado como checagem de exploração conhecida. Incertezas. Este vídeo não afirma exploração ativa, vítimas, campanha criminosa, vazamento confirmado. Nem que toda instalação de submariner ou lighthouse esteja exposta do mesmo modo. Versão afetada, correção exata e prioridade final precisam ser validadas no advisory do fornecedor e no inventário real de cada ambiente. Por que isso merece tema único? Porque não é uma falha comum de aplicação web. É uma falha na confiança entre ambientes. Muitos times tratam clusters como fronteiras. Este cluster é de dados, aquele é de aplicações, aquele é de pesquisa, aquele é de inteligência artificial, aquele é de uma região diferente. Mas a partir do momento em que uma malha multicluster permite descoberta e tráfego cruzado, a fronteira passa a depender da qualidade da validação, do hack, das políticas de rede e da governança de quem pode registrar endpoints. Aqui existe um ângulo real de inteligência artificial, mas operacional. A CVE não é sobre prompt injection, modelo ou jailbreak. O ponto é que cargas de inteligência artificial corporativa estão indo para Kubernetes, RAG com documentos internos, embeddings, bancos vetoriais, notebooks, agentes, apps de modelos, pipelines de treinamento e conectores com dados sensíveis. Se a rede multicluster permite redirecionamento ou descoberta indevida, um serviço de inteligência artificial pode ser impactado pela plataforma mesmo quando o modelo está bem configurado. Segurança de inteligência artificial começa na infraestrutura que carrega tokens, documentos e tráfego. O impacto prático deve ser avaliado por caminho de confiança. Quais clusters estão conectados por submariner? Quais usam Lighthouse para descoberta? Há clusters de menor confiança, como laboratórios, parceiros, desenvolvimento ou ambientes temporários, conectados a clusters de produção. Existem serviços internos acessíveis por nomes exportados? Existe tráfego com dados pessoais, segredos, credenciais de cloud, pipelines de CI, CD ou apps de inteligência artificial atravessando a malha? Se a resposta for sim, a prioridade sobe. O que muda agora? Primeiro, inventário. Liste instalações de Submariner, Lighthouse, Red Hat Advanced Cluster Management, Multicluster NG e operadores relacionados. Mapeie Hub, Broker, SPOCs, Namespace Submariner, rotas exportadas, Services Ports, Endpoint Slices e políticas de rede. Não dependa apenas do CMDB. Verifique clusters, manifests, GitOps, EL, operadores e documentação de plataforma. Segundo, correção. Consulte as páginas oficiais da Red Hat, Bugzilla e advisorias aplicáveis a CVS 66785. 66.788 e 66.787. Aplique atualizações do operador, imagens e componentes. Depois valide o estado real. Pods reiniciados, imagens com digest esperado, operadores saudáveis, CRDS sincronizados e clusters pares atualizados. Em multicluster, corrigir só o hub ou só um SPOC pode deixar parte do caminho antigo funcionando. Terceiro, redução temporária de exposição. Até completar patch validação, restrinja a conectividade entre clusters ao necessário. Remova exportações de serviço desnecessárias. Reforce Network Policies Firewalls, ACLS e segmentação por ambiente. Clusters de laboratório ou desenvolvimento não devem ter a mesma confiança de produção. Se um SPOC é menos controlado, trate seus anúncios como maior risco. Quarto, validação de confiança. Revise quem pode criar ou alterar objetos que influenciam descoberta e roteamento. Endpoint Slice, Service Export, recursos Broker, Labels, Annotations e Custom Resources de rede. Use política de admissão quando disponível, controle de hack, GitOps com revisão e alertas para alterações fora de janela. O objetivo é impedir que um usuário, overcload comprometido, transforme metadado em rota maliciosa. Quinto, logs e caça defensiva. Sem ensinar exploração, procure mudanças incomuns em endpoint slices, endereços de serviço inesperados, labels e annotations fora do padrão, criação de recursos no namespace Submariner Operator, alterações de Service Export, tráfego cruzado para destinos novos, falhas de resolução de serviço, quedas súbitas e respostas vindas de IPS não previstos. Preserve logs do Kubernetes, auditoria, CNI, Ingress, DNS e observabilidade antes da rotação. Sexto, segredos e workloads sensíveis. Se houver suspeita de redirecionamento ou manipulação de descoberta, avalie tokens, credenciais e chamadas entre serviços. Priorize cargas com dados regulados, apps internas, CICD, bancos, sotorage, mensageria e aplicações de inteligência artificial com documentos corporativos. O objetivo não é pânico, é reduzir blast radius e confirmar integridade.
Para a liderança, a mensagem é direta. Multicluster aumenta a resiliência e escala, mas também cria uma camada de confiança compartilhada. Uma falha em roteamento ou descoberta não é detalhe de rede, pode afetar confidencialidade, integridade e disponibilidade entre ambientes. A decisão correta é tratar a malha como infraestrutura crítica com dono claro, patch rápido, menor privilégio e auditoria contínua. Checklist final. 1. Confirme se Submariner e Lighthouse existem no ambiente. 2. Leia os advisorias oficiais da CVS 2026, 66.785, 66.788 e 66.787. 3. Aplique patches e valide rollout em todos os clusters conectados. 4. Reduza exportações e tráfego cruzado ao necessário. 5. Revise hack, labels, annotations, endpoint slices e service ports. 6. Monitore mudanças e destinos inesperados. 7. Priorize workloads de dados, CI, CD e inteligência artificial corporativa. A resposta para a pergunta dramática é esta: um SPOC comprometido não pode ser tratado como incidente isolado quando a malha confia nos anúncios dele. Em Kubernetes Multicluster, defesa significa validar tudo que atravessa a fronteira: rota, destino, objeto, identidade e permissão. Esse foi o Cyber Report, segurança defensiva sem sensacionalismo com foco no que muda agora.